Olá a todos. Meu nome é Paloma e eu quero começar essa história contando para vocês que eu sou filha de pasteleiros, do Tuta e da Wanda, que me deram um dos meus maiores presentes, que é o meu irmão Vinícius. A nossa família, ela nunca teve boas condições financeiras. E por isso, desde pequena, eu aprendi o poder que o ensino ia ter na minha vida. Os meus pais olhavam os meus cadernos todos os dias depois da aula. Eu era uma criança incomodada com as coisas do dia a dia. Eu ficava incomodada quando eu via alguém na rua sem casa, ou quando eu via alguém sendo menosprezado pelas suas condições financeiras. Aquilo tudo me incomodava, mas me incomodava na minha cabeça de criança. Ficava só lá dentro. Um tempo depois, eu entrei no cursinho popular da minha cidade. Lá, os meus professores, eles eram alunos do ITA, que vinham de vários lugares do Brasil. E então, eles começaram a me mostrar que eu podia sonhar com coisas que eu nem imaginava, que eu podia sonhar em ir muito além. E então eu entendi que aquele incômodo que eu tinha quando eu era criança, eu podia usar na minha profissão. E eu escolhi fazer relações internacionais. Porque quando eu era pequena, eu assistia no jornal aquelas pessoas trabalhando na ONU, e elas mudavam o mundo, e eu achava aquilo fantástico. E eu também queria aquilo. Então eu estudei muito naquele ano, meus professores me ajudaram muito, e eu fui aprovada para estudar na Universidade Federal do ABC. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei em casa, e eu fui contar para o meu pai, ele que estava lá, que eu tinha sido aprovada. Aquilo foi uma emoção muito grande, porque ninguém da minha casa nunca tinha feito graduação. Então a gente estava muito feliz. Mas quando você não tem dinheiro, a primeira coisa que vem na sua cabeça é: e como você vai fazer para se manter na universidade? Aquilo quebrou o meu coração e quebrou o dos meus pais. Mas então, logo depois, eu descobri que existia um instituto que ele dava dinheiro para jovens de baixa renda estudarem na universidade. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi uma desconfiança. Como assim alguém te dá dinheiro sem pedir nada em troca? Aquela foi a primeira coisa que eu pensei. Mas eu resolvi tentar. Então eu me inscrevi e eu fui selecionada para ser uma das bolsistas. Quando eu cheguei no primeiro encontro desse instituto, eu descobri que lá eles faziam várias analogias de plantas e sementes. Porque era Instituto Semear, então tinha toda uma criatividade envolvida. E um dos fundadores veio conversar com a gente. E ele falou: dentro de vocês existe uma sementinha. E ela só está esperando para ser desabrochada. E aqui nós somos a água que vai regar essa sementinha para que ela desabroche e gere muitos frutos. Eu achei aquilo lindo, mas eu ainda não estava convencida, era meio difícil. Então, veio mais um fundador, e ele já era mega bem-sucedido, já tinha a própria empresa, e ele falou para a gente que dentro daquela sala, ele acreditava que estava um dos próximos presidentes ou presidentas do Brasil. Quando eu olhei para o lado, eu estava esperando que todo mundo ia estar tão assustado quanto eu estava. Mas, incrivelmente, as pessoas estavam muito animadas e elas estavam muito felizes. E aquilo foi me contagiando. Resumo da história. Eu saí de lá decidida de que eu ia marcar alguma coisa na história. E mais do que isso, de que eu ia ser a água para outras sementinhas. Então eu aprendi quais eram aquelas linhas escondidas no semear. Então as aulas começaram na UFBC. E eu achei que eu não ia encontrar pessoas que também queriam mudar o mundo na universidade. Mas acreditem, eu encontrei. E não só me encontrei, como me juntei a eles. As pessoas olhavam para a gente e falavam: esses jovens trabalham 40 horas por semana e eles não ganham nada em troca. É tudo doido. E naquela hora, eu realmente acreditei que nós éramos doidos. Mas nós éramos doidos com propósito. Nós éramos o time Enactus do UFBC. E a gente queria criar projetos em comunidades em vulnerabilidade. Discurso bonito, né? Então a gente foi começar nosso primeiro projeto. A gente só tinha um contato dentro da comunidade, que era do líder da associação de moradores. Ele levou a gente para conhecer uma parte da comunidade chamada Fazendinha. Lá eu conheci uma mãe. Eu vou chamá-la de Rosa. A Rosa criava 8 filhos sozinha. Então ela me chamou para ir até a casa dela. E eu topei.
Chegando lá, eu descobri que a Rosa e os 8 filhos moravam em um barraco. O barraco, ele era feito de restos de papelão, de lona e de madeira. Então eu entrei e lá dentro não tem piso. Naquele dia tinha chovido muito. Então lá dentro era tudo lama. E aquilo estava estragando tudo que tinha dentro da casa dela. O barraco ele era bem pequeno, mas a cada passo que a gente dava, um monte de mosca subia do chão. Naquele momento, só passava uma coisa na minha cabeça. A palavra dignidade. Eu não conseguia aceitar que a Rosa e os 8 filhos tinham que viver naquela situação. A gente descobre que desigualdade social tem CEP no Brasil. Ela tem remetente, tem rua, tem Estado. E que dignidade quer dizer ter poder de escolha. Porque eu tenho certeza que a Rosa nunca escolheria passar por aquilo com os filhos dela. Então a gente percebeu que a gente tinha que fazer alguma coisa. A gente se reuniu com outros moradores da comunidade e a gente decidiu que a gente ia fazer uma horta comunitária. Então veio a primeira pergunta: onde a gente vai fazer essa horta? E só tinha um lugar na comunidade que era livre. Era um terreno baldio, que basicamente servia de lixão. A gente reuniu várias pessoas da Enactus, várias pessoas da comunidade, e a gente foi para lá. No começo eu achei que aquilo nunca ia dar certo. A gente achou pele de cobra, rato, fralda suja e um monte de outras coisas. Mas depois de uma semana, aquele terreno já não tinha mais lixo pesado. E então a gente passou para a segunda etapa, que era capinar. Agora, olha para qualquer estudante e passa na cabeça de vocês que algum deles sabe capinar? Pois é, a gente não sabia. Mas a gente tinha muita força de vontade. A gente criou, então, depois de algumas semanas, uma horta. E ela começou a render frutos. E aqueles moradores estavam podendo consumir daquilo com as suas famílias e também vender para os vizinhos deles. Então, uma senhora que tinha mais ou menos uns 70 anos, ela se aproximou de nós e falou: vocês não imaginam o quanto isso está mudando a minha vida. Porque agora eu tenho motivo para sair da cama. E aquela depressão já está cada vez menor. Aquilo mexeu muito comigo. A gente tem que parar de reclamar do restaurante universitário, do ônibus, de coisas banais do nosso dia a dia e usar dos nossos privilégios para fazer alguma coisa para o mundo. Então chegou um momento no ano, que é o Campeonato Nacional, onde a gente vai apresentar os nossos projetos para outras pessoas, outros times Enactus. Todo mundo vai lá apresentar o seu projeto. E o líder da Associação de Moradores me chamou e falou: capricha, hein, que eu quero me ver nas telonas. Naquele momento, vocês já imaginam como a gente estava se sentindo responsável. Então, a gente foi para Fortaleza apresentar os nossos projetos. E a gente nunca vai esperando alguma coisa em troca. Mas, naquele ano, a gente foi campeão nacional daquele campeonato. Não só com esse projeto, mas também com outros projetos que a gente fazia na rede de saúde mental. A felicidade era gigantesca, a gente subiu correndo no palco, um monte de estudante gritando, era só festa, e a gente só conseguia imaginar no quanto aquilo podia aumentar a visibilidade do que a gente fazia, dos nossos projetos. E então, aqueles doidos com propósito foram representar o Brasil no Campeonato Mundial no Canadá. E aquilo foi uma das experiências mais doidas que a gente já teve. Naquele momento, eu comecei a perceber a força que a coletividade tinha. A gente voltou e o meu ciclo na Enactus estava terminando. Eu comecei a seguir outro caminho, mas eu não esperava que eu fosse sentir aquela força da coletividade de novo tão forte e tão rápido. Surgiu uma oportunidade. Tinha um grupo selecionando jovens para representarem o Brasil em uma assembleia na ONU. Na hora eu comecei a minha inscrição. Falei, nossa, é isso. Comecei. E 2 minutos depois, eu descobri que aquela participação custava 15 mil reais. 15 mil. Eu
pensei, não vai ser para mim, eu não vou participar, mas eu vou terminar minha inscrição para saber como é esse processo. E adivinhe, eu fui selecionada. Aquele momento não cabia de tanta felicidade. E eu queria contar aquilo para o mundo inteiro. Então, eu fui correndo para a minha mentora, eu fui contar para ela. E eu falei, você não acredita, a minha mentora do Instituto Semear, você não acredita, eu passei, eu estou muito feliz porque eu faço relações internacionais, quero mudar o mundo, tem tudo a ver comigo. Mas eu não vou poder participar. Então, veio a resposta dela. Você vai sim. Eu falei, não vou. Ela falou, você vai. Eu falei, não vou. E ela, você vai sim. E eu falei, então eu vou. E eu não acredito, até hoje, como aquelas pessoas, elas tinham o poder de me fazer acreditar que eu conseguia coisas que eu nem imaginava. Então, imagina a minha cara, indo contar para os meus pais, que eu ia fazer um crowdfunding, uma vaquinha online, para reunir 15 mil reais em 11 dias. Eu só tinha 11 dias. Naquele momento, eu comecei a me sentir de novo uma sementinha sendo regada pelo Instituto. A gente era uma rede tão grande que nada, nem ninguém era grande o suficiente para a gente pedir ajuda. E a gente começou a movimentar em jornal, em universidade, em prefeitura. E a gente movimentou a gente do Brasil inteiro. E juntos, a gente conseguiu bater a meta. Em agosto do ano passado, eu fui para Nova York e para Washington. Eu passei pela ONU, pelo FMI, pelo Banco Mundial. E naquele momento, eu entendi que eu não estava só me representando. Eu estava representando vários outros jovens que não tiveram a oportunidade de estar lá, mas que também sonhavam com um Brasil mais justo. Eu me conectei com gente do mundo inteiro. A gente pode trocar várias experiências, falar sobre desafios globais, pensar em soluções transversais. Hoje, quando eu paro para olhar para trás, para a minha história e para tudo isso que está acontecendo, me vem algumas coisas na minha cabeça. Qual futuro é prometido para jovens da periferia antes mesmo deles começarem? O que esperam de nós? Até onde a filha de pasteleiros podia ir? Isso tudo acontece por causa do CEP que a gente nasceu, por causa do lugar onde a gente cresceu e das expectativas que foram colocadas para a gente. Esperavam que eu não fosse entrar numa universidade, muito menos uma pública. Esperavam que eu fosse trabalhar em qualquer lugar, ou até mesmo cuidar de casa. Naquele momento, eu entendi o poder do nós. Eu entendi a força que aqueles jovens doidos tinham. Naquele momento, eu entendi o poder que a coletividade tinha de fazer com que pessoas sem perspectivas e sem poder sonhar conquistassem coisas gigantes, como fazer uma horta comunitária ou como ir representar o nosso Brasil internacionalmente. Hoje, com 22 anos, eu entendo que muita gente me ajudou para chegar até aqui. Que muita gente contribuiu para que eu conquistasse tantas coisas, tantas vivências. Mas eu quero ir além. E agora, eu me coloco à disposição para também fazer isso por vocês. Porque se for para chegar lá, a gente vai chegar lá juntos. Obrigada.